Olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando o nosso consultório de família e eu fico muito feliz por ter você aqui na nossa família, a família Novo Tempo. Amamos a sua presença, amamos você, sua família, nos interessamos por você. Tudo que é importante para a vida, para nos fazer feliz, para nos construir como homens e mulheres, passa aqui pelo consultório de família, portanto, queremos que passe também pelo seu coração. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado até. Hoje, talvez, nós vamos mexer com segredos que estão aí no seu coração e não estou dizendo que é uma sugestão para você contar a outros, mas para você pensar naquilo que durante muito tempo pode ter ferido você, magoado você, feito você sentir-se menor que alguém, diferente de alguém. E as diferenças muitas vezes nos fazem, inclusive, nos sentir muito pequenininhos, mesmo que em tempos como agora, muitos estejam dizendo, não, a diferença está aí, vamos respeitar, a diferença existe para ser respeitada, amemos a todas as pessoas, todas merecem amor, e de fato, isto é absolutamente verdade. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é viver, viver com as diferenças. Uma coisa é saber que as nossas limitações existem e que há limitações que são, inclusive, mais fáceis de lidar com elas. Mas há limitações que nós carregamos para o resto da vida e não é só uma força de vontade, um jeito de dizer que tudo vai ser diferente amanhã ou que basta respeitar. Não, algumas coisas são mais complexas do que simplesmente dizer sobre isto. Hoje eu trago aqui no nosso programa um casal que vai contar de ter enfrentado preconceito por deficiência física. Ela tem um comprometimento visual muito severo e desde sempre precisou lidar com isto. Preconceito. Hoje nós vamos ouvir um homem que desde garoto passou por dificuldades tremendas. Por 8 anos seguidos, ele foi abusado sexualmente. Sim. E ainda tinha uma deficiência física importante, severa também. Cresceu com seu irmão gêmeo, passando pelas mais diferentes maneiras de preconceito. Uma revolta, uma raiva, um sentimento. Talvez porque há alguns anos as coisas eram ainda mais difíceis que hoje. Mas não duvide. Ainda agora, quem tem defeito físico, quem enfrenta essa dificuldade de, ao ser visto, logo ser percebido que carrega marcas no corpo, como este casal de hoje vai nos contar, também hoje, nos dias de agora, crianças, jovens, adultos, todos nós somos enquadrados numa caixinha de perfeição que nem ao menos existe. Nem ao menos existe. Mas a estética parece que grita em primeiro lugar. Mas e a pessoa? E o cadeirante? E o deficiente visual? E aquele deficiente que no seu corpo há uma maneira diferente? Como é que fica também essa mente e esse coração? E quando uma mulher com deficiência visual encontra-se com um homem com deficiência física, com um problema severo na coluna, com traumas, com questões que ele arrastou da sua vida e resolvem casar. E se esse casal resolve ter filho? Como lida? Como faz? Como superar? O tema do programa de hoje é Casados e Corajosos. É para quem tem coragem de enfrentar desafios assim na vida. Pense você em suas necessidades, pense em você em suas limitações, pense você na sua maneira de enxergar a vida com deficiência ou sem deficiência, fisicamente falando. Mas todas nós temos as nossas, como eu já disse. Vamos pensar no programa de hoje sobre como encarar as dificuldades, como vencê-las. E como vencê-las? Significa que elas desaparecem ou nós nos ajustamos e aprendemos a viver?
Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mande suas perguntas, queremos você aqui com a gente. Mas eu quero saber de você também, como quero saber dos meus convidados. Vou começar apresentando a psicóloga convidada de hoje para ficar conosco no nosso bate-papo. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Luciana Mescolin vem do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui com você e você também que está nos assistindo. Nosso primeiro encontro aqui no sofá, mas outros virão, tá? Combinado desde agora, fique muito à vontade. E agora o casal sobre quem eu falava agora, e eu quis dizer a você já de pronto de quem se trata, porque quero motivar você a ficar muito atento ao programa. Temos muito que aprender e o tempo será pouco. A minha convidada, Amanda, é advogada e vem conosco contar um pouco da sua história. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Darleide. É uma alegria estar aqui nessa noite, principalmente para poder compartilhar do que o amor de Deus é capaz de fazer e transformar nas nossas vidas. Amanda Stoffela e Edino Stoffela, bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Darleide. Eu gostaria de fazer um pedido de mandar um abraço, posso? Já pode, claro. Queria agradecer muito a uma pessoa que é muito especial. Tem tantas pessoas que nos ajudaram, que estenderam a mão, mas tem uma pessoa que é muito especial na minha vida, que é o Thiago Lobo. Aquele moço que está aqui no estúdio, né? Um querido, de fato. O Lobo entrou em contato comigo e disse, Darleide, tem um casal que você precisa conhecer. E eu agradeço também ao Lobo, porque, de fato, eu precisava conhecer vocês. Muito obrigada por virem aqui lá de Tatuí. Muito obrigada, viu, Lobo? Eles são funcionários, vocês dois são funcionários da Casa Publicadora Brasileira, né? A nossa Casa Publicadora. Bom, você é estudante de Relações Exteriores. Isso, Relações Internacionais. Internacionais. Você olhando hoje um homem que está ótimo, está muito bem, a Amanda está aqui vitoriosa, mas queremos saber um pouquinho de vocês, de como viveram os desafios. Citei um pouco da sua infância. Dá uma resumida. Darleide, você colocou muito bem quando você fala sobre o ser humano com as suas dificuldades, com as suas deficiências. Quando nós somos crianças e não temos a opção de escolher, não temos como nos refugiar, não temos aonde procurar abrigo, se não conhecemos a palavra, talvez, ou não conhecemos um psiquiatra ou um psicólogo, ou não temos um pai, uma mãe, ou não temos alguém de mais importância, geralmente nós recorremos ao que temos mais perto. A minha infância não foi muito parecida com as crianças comuns. Quando criança, nós vivíamos num sítio, algo muito comum, como crianças comuns. Só que algo um pouco inusitado aconteceu. Ali por volta dos 13, 14 anos de idade, no desabrochar da adolescência, no desabrochar das ideias, da criatividade, né? Você começa a descobrir suas habilidades, seus hobbies, seus talentos, seus dons. Houve uma ponte interrompida, um bloqueio, uma porta se fechou. E na subida de um pequeno barranco, no término de uma grama verde, me veio a memória de tudo o que havia acontecido na minha infância. Foram 8 anos de abusos sexuais. Você não lembrava até ali mais? Não lembrava. Porque quando você é criança, você não tem a mente formada. Você não tem aquele pré-conceito do que é certo ou errado. E quando eu me tornei adolescente, aquilo começou a desmoronar na minha vida. Luciano, o que pode ter acontecido que isso veio à memória de algo que estava lá guardadinho, mas experimentado por 8 anos? O que acontece? Na adolescência, ele falou bem, parece que estava numa caixinha, não é, Edino? Isso mesmo. A adolescência é uma fase que a gente começa a rever muitas coisas, não é? E a nossa formação da identidade, durante criança, o Edino colocou muito bem. A gente não tem recursos suficientes internos para lidar com as situações da vida. Então, o que você faz? Quando a situação é muito difícil, você esconde e deixa dando outras alternativas, não necessariamente para lidar com aquela situação, porque você não tem recursos. Então, você vai seguindo outros caminhos e vai ficando ali guardadinho. E nenhum processo consciente. Vou esquecer disso e vou tocar esse caminho aqui. Mas me parece que também tem no temperamento dele algo assim, porque às vezes poderia ficar, se eu entendi bem, você não ficou triste com isso o tempo inteiro? Isso ficava na sua cabeça o tempo inteiro, na sua mente? Não, pelo contrário. Não.
Não, pois é. Então, também um temperamento dele de deixar ali no cantinho, e, bom, se eu não posso com isso, deixa eu ver aqui outras formas de que vão me fazer e vão me produzir um bem-estar. Na simplicidade, na inocência da criança, ele fez isso muito bem. Mas na adolescência, quando começa, então, a você ter mais maturidade, a você começar a questionar, a refletir certas coisas, aí sim aquilo vem. Vou ouvir um pouquinho, depois retomamos aqui a tua história. Quero ouvir um pouquinho da sua história, Amanda. Você já nasceu com deficiência visual? Sim, eu nasci com glaucoma congênito, né, em ambos os olhos. Eu tenho um pequeno resíduo visual. E eu me lembro, desde criança, a luta da minha mãe para que eu estudasse. Essa sempre foi a luta dela. Desde os 4 anos de idade, eu me lembro de ela escrevendo letras bem grandes numa cartolina para estimular a minha visão. E eu, com 4 anos, eu já sabia ler. Olha só. Por esse incentivo que ela me dava. Então, ela buscava escolas e algumas escolas fechavam as portas para ela, mas ela continuava incessantemente buscando meios para que eu pudesse estudar. Na minha família eu tenho uma irmã que tem uma diferença de idade de 1 ano e 9 meses mais jovem do que eu. E tenho o meu irmão mais novo, Lucas, de 15 anos, que não tem nenhuma deficiência visual. Eu convivi num lar onde meu pai, durante muitos anos, teve um problema com o alcoolismo. Há 4 anos, graças à bondade de Deus, ele está livre desse vício. Graças a Deus. E esses problemas eram complicados para que eu lidasse, porque acabava presenciando algumas discussões, algumas desavenças, e isso acabou me tornando uma pessoa com medo, com insegurança, e também fui muito super protegida, né? Os pais de filhos com deficiência, às vezes, eles cometem essa super proteção, né? Como uma forma de amor, entre aspas, na mente deles, claro, né? Mas acabam super protegendo bastante, tem bastante medo de que alguma coisa de ruim possa acontecer. Se a gente for fazer uma comida, se a gente for auxiliar no serviço da casa, se a gente for para algum passeio na casa de alguém, então acaba gerando muito medo. Então eu acabei sendo muito super protegida e crescendo nisso. Então quando eu me vi diante de situações em que eu precisava me posicionar, eu tinha um bloqueio, uma dificuldade. Então a minha vida na minha infância foi muito introspectiva. Eu vivia lendo, eu amava ler. E literatura em braille é muito escassa. Mas o que eu encontrava para ler, eu lia. Até dicionário eu lia. Hoje em dia eu amo porque você encontra livros digitais em todos os lugares, né? Então, hoje em dia, minha sede por livros é mais saciada. Mas antigamente eu buscava muito isso. Você era estudioso? Nós nos conhecemos da biblioteca, né? Eu sempre amei. Essa história começou numa biblioteca. Eu sempre amei estudar, mas veja que contrassenso, Darleide. Na sala de aula, eu olhava para fora os pássaros, nesse período, porque não havia concentração. Meus coleguinhas iam bem, meus colegas tiravam notas boas e eu não conseguia compreender o texto. Entendi. Edino, você, naquele morrinho, numa grama verde, veio à tona o seu tempo de abuso, aqueles 8 anos de abuso. O que aquilo significou para você? Quando aquilo veio à tona a sua mente, como que você lidou com isso? Muito tempo depois eu fui descobrir o que é ansiedade. Ali eu senti ansiedade pela primeira vez. Até então não sabia o que era. E significou um atraso de no mínimo uns 30 anos de vida. Porque eu tive que redescobrir, redesenhar, ressignificar, refazer tudo de novo. Por exemplo, enquanto meus amigos estavam comprando carro, casando e construindo a casa, eu estava entrando em portas para procurar caminhos e respostas. Entrando em muitas denominações, em caminhos, procurando respostas. Meus amigos estavam felizes tendo o primeiro filho e eu ainda não havia resolvido todas as questões. Então, em algum momento, você é taxado como um preguiçoso, como eles te rotulam, você é rotulado. Claro. Só que é um preconceito, é preconcebido. Então, naquele momento que eu terminei a subida da grama, eu tive que, ou eu buscava ajuda, ou eu me entregava para o álcool. Como não tinha opção, não tinha escolha, não sabia o que fazer,
o consumo de álcool foi mais fácil. Foi mais fácil. Foi o que estava à primeira mão. Você contou para os seus pais do abuso naquele período? Não. Não, porque só para você? Só para mim. O abusador, ele, além de ser muito inteligente, ele é uma pessoa de artimanhas. E que estava ligado à família? Sim, ligado à família. E ao mesmo tempo que ele tem certa inteligência, ele fala para a criança, né? Olha, se você contar para o papai... Por isso que o seu programa, Darleide, é muito importante. Tem muitas pessoas lá fora, hoje, nos ouvindo, que estão vivendo essa situação ou que ainda carregam nas suas costas traumas que não conseguiram superar na falta da busca de um psicólogo, de uma psicoterapia, de um psiquiatra, para poder resolver esses problemas. Entende? Então, esse programa ele tem uma audiência que quem está lá fora, ele pode procurar ajuda. E ele deve procurar. O escape mais fácil qual é? A bebida. As drogas. As drogas. Porque a partir do momento, Darleide, que você é rotulado, se você não tem um acompanhamento, você começa a acreditar. É por aí, Luciana, é isso mesmo. No caso dele, como no caso de muitos outros, na hora da angústia de uma descoberta como essa, de uma falta, porque ficou ali uma falta enorme para ele, e como se dá na vida de tantos outros, o vício, o álcool, enfim, é uma saída, é um escape? Sim, com certeza. O álcool age de uma forma temporariamente ali, dá uma falsa ilusão de que você consegue resolver os seus problemas, né? Aquilo fica esquecido, te dá uma sensação prazerosa, né? No momento. Inclusive, os jovens têm usado esse recurso, né? Muitas vezes. E você falou bem, assim, por conta de faltas de recursos, você queria um bem-estar. Não é, Edino? Você não estava aguentando com o sofrimento, com a dor. Porque quando você chega naquele lugar que você diz que olha, e aí você se dá conta da sua vida, de como a sua vida estava naquele momento, sem sentido, né? Uma vida empobrecida, que você não estava gostando. Agora, uma coisa muito interessante, ele percebeu. Ele se deu conta de que ele não queria aquela vida. Né? Ele se deu conta de que aquela vida estava ruim. Só você não sabia os caminhos. Exatamente. Aí caiu na falsidade do vício. Primeiro foi o álcool, que dá um pouco de bem-estar. Falso, ilusório, mas dá. Mas você percebeu rapidamente que não era esse o caminho melhor, né? Associado a isso, né, a essa lembrança de algo muito doloroso que você experimentou durante anos lá da sua infância, você ainda tinha a deficiência física. Sim. Como você era tratado? Como você era visto pelos seus amigos? E o que aquilo provocou em você de sentimento associado a essa lembrança também? Que legal que é essa superação, né? Que gostoso que é quando nós conseguimos olhar para trás assim e dizer Deus é bom, Deus existe, louvado seja Deus. Porque, Darleide, se não fosse esse amor, eu não teria conseguido. Se não fosse a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, não teria conseguido. Porque a deficiência física, junto com o abuso sexual, a falta de conhecimento, tanto dos meios de tratamento, como de outros conhecimentos básicos, tudo isso junto, então, você não sabe quem é, você despersonaliza. Você Os colegas riem, né? Zombam. Zombam. Os garotos perguntavam para mim, mas você vai viver quantos anos? Perguntava, você sabe que existem injeções para o seu caso? E qual é a sua próxima cirurgia? Então você ia para a sala de aula sem saber o que estudar. Você entrava na sala de aula pensando nessas coisas, entende? Então, desde pequeno eu gostei muito de filosofia, eu acho. Por isso que no final do ensino médio eu me tornei o melhor aluno de filosofia. olha só. Mas o peso, Darleide, que nós sentimos e que talvez muita gente que está nos ouvindo lá, por trás das câmeras, sente, talvez com a deficiência física, com o abuso sexual, é muito maior quando ele não vem acompanhado do afeto, do amor. Se ele tem uma pessoa do seu lado que orienta, que lhe escuta, que lhe passa tranquilidade, que lhe mostra o caminho, que lhe diz que é possível sair dessa situação. Olha, já viveram pessoas assim, você não é o primeiro. Há uma luz no fim do túnel. Entende a importância disso? Agora, quando você não tem isso, eu poderia usar a palavra milagre, Darleide. Só um milagre de Deus para você conseguir sair de uma situação dessa. Por isso que, na maioria dos casos,
nós encontramos pessoas nessa situação isoladas dentro de casa, sozinhas, com medo, solitárias, às vezes no meio da multidão, que tem medo de sair. Edino, você, quando me contava um pouco da sua história, você disse que você e um irmão gêmeo, que também tem uma deficiência, e que você sentiu muita raiva do que vocês ouviam, dos colegas. Naquele período ali, é muito natural sentir raiva, sentir vontade de socar, né? Porque assim, o que te raiva? Estamos dizendo que é para fazê-lo, gente. Estou falando de sentimento. Você brigava. Briguei. Sobrevivendo, briguei na frente da né? escola. Sobrevivendo. Né? Sobrevivendo, exatamente. Mas ninguém sabia o que estava aí dentro, a história que carregava. Daleide, quando a gente coloca um rótulo em alguém sem saber o contexto, e eu digo o contexto mesmo, o que essa pessoa está vivendo para ter esse tipo de comportamento, nós temos um erro tremendo. Porque, na maioria dos casos, e isso eu falo dentro dos colégios hoje, nós temos crianças que vivem essa mesma realidade. Sim. Então, qual é o primeiro comportamento que aparece? A agressão, o nervosismo, a irritação. Porque, no mecanismo da criança, ela não sabe que pode se defender. E a agressividade é uma forma, não é? De se defender. Claro, sim, de você se defender e não sucumbir, não é, Edino? Porque me chama muita atenção. Você poderia escolher, dentro de toda essa situação que você estava vivendo enquanto criança, o preconceito da deficiência física e também o abuso sexual, num determinado momento, quando você se dá conta, você escolhe que você não quer continuar vivendo assim. Você não se coloca no lugar de vítima, né? Você não assume o papel de vítima, com tanto sofrimento, com tanta dor, mas você vai buscando aonde aonde eu posso me encontrar. Eu quero poder ser feliz. Isso, exatamente. Eu quero poder ter bem-estar. Mas em que lugar eu encontro? Como eu encontro? Vai procurando, né? Vai tentando. Nas tentativas, nem sempre nós acertamos. São tentativas. Mesmo quando ele começou a beber, foi uma tentativa de um garoto de 13, 14 anos, angustiado, marcado pela vida, com uma deficiência severa, grave. O seu irmão também, olha o contexto, olha a situação. E isso é uma tentativa e errada. Mas, graças a Deus, houve um caminho de volta. Mas houve muito sentimento de raiva, de uma agressividade que era para mantê-lo vivo. Nesse sentido, nós estamos dizendo a você, pense. Pense. Os sentimentos vêm e eles têm um porquê. As reações existem porque são reações a algo que aconteceu anteriormente. Pense na sua história, pense no porquê você tem sido assim. Pense na outra pessoa. Por que aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher fala com você daquela maneira? Por que aquele colega de trabalho faz daquela maneira? Lembre-se, todos nós temos um contexto de vida. E muitas das nossas histórias são segredos. Ninguém sabe. Ninguém sabe das nossas dores, ninguém sabe. Às vezes, até mesmo uma pessoa com deficiência, nós temos no trabalho, um colega, um amigo, um vizinho, nós tratamos normalmente. Mas nós desconsideramos muitas vezes que naquele coração há uma angústia muito sensível. Porque, fala para mim, Amanda, o jeito de as pessoas lidarem com uma pessoa que tem deficiência não é diferente? É. E é sentido, essa diferença é sentida. Na maioria das vezes, não vou generalizar porque não é um comportamento de todas as pessoas, mas na maioria das vezes, a pessoa com deficiência é tratada com uma, vamos dizer assim, uma misericórdia, uma compaixão. Muitas vezes eu estou andando na rua e eu escuto alguém passando do meu lado e dizendo, coitadinha, é cega, nossa, tão bonitinha, mas é cega. Nossa, eu já vi isso muitas vezes. E quando eu estou com o meu esposo, ele sempre fala, coitadinha nada, ele é advogado, estudou. E às vezes eu saio com a minha filha para irmos ao mercado, alguma coisa, e ela me acompanha, né, vamos juntas. E às vezes, ela fala para mim assim, mãe, às vezes parece que na nossa boca está escrito cala a boca, na nossa roupa. Está escrito cala a boca, porque por onde a gente passa, as pessoas ficam quietas, assim, reinam silêncio. Porque a sua filha percebe? A minha filha percebe que por onde a gente passa, a gente é notado. Então, eu percebo que em todos os lugares que eu entro, mais tempo ou menos tempo, alguém vai vir e vai me fazer alguma pergunta. Muitas pessoas ficam receosas de fazer perguntas, achando que eu vou ficar chateada. Eu não fico chateada.
de alguém vir perguntar. Né? O que chateia uma pessoa com deficiência não são as perguntas. Né? Claro que a pessoa tem que saber perguntar, usar as palavras com bom senso, né? Claro. Mas o que chateia é você negar a oportunidade, é você tratar com compaixão do tipo, ele não consegue, ele não vai conseguir fazer isso. Isso é muito ruim, porque a pessoa tem capacidade, né? Quando eu me casei, quando eu engravidei, quando eu decidi fazer faculdade, a prova da OAB, me formei em Direito. Então, todas as etapas que eu fui passando na minha vida, quando eu decidi começar a correr, quando eu decidi começar a pedalar, que meu marido me deixou conquistando. Corredora e mas olha, ela faz academia, Darleide? Academia, é atleta, gente. Então, e tudo, sempre vai ter aquela pessoa que vai te falar, não, mas não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, o não vai conseguir faz parte da minha vida. Mas, amiga, deixa eu te contar, tem um povinho que fala isso com quem tem deficiência e com quem não tem deficiência física, tá? Fica um urubuzão da vida da gente. Essa é a palavra. Olha, depois do intervalo, quero conversar com vocês justamente sobre a vida de casados. Já soubemos um pouquinho da infância, um pouquinho de como foi o contexto de família de vocês e já entendemos, né, Luciana, que são 2 guerreiros e 2 super mega vencedores. Com certeza. Isso está claro. Que ele tem uma personalidade para cima, que ela também é determinada. Eu acho que isso ficou claro nesse primeiro bloco, Luciana, para você também. Ficou. E assim, a superação, né? Superação, aceitação. E Amanda colocou algo muito interessante que me chama a atenção, Amanda. Quando as pessoas nos tratam dessa forma, né? Você falou como se fôssemos pobres, coitados. Mas nós temos potencial. E é isso, e quando você fala que tanto faz uma pessoa deficiente ou não, e as pessoas às vezes ficam lá vendo as fraquezas, os limites, né? As nossas fragilidades, mas todos nós temos que focar nas potências, no que a gente tem de melhor para poder então superar, senão fica difícil superar. Agora eu quero saber dessa superação na vida de casados, né? Eles conheceram-se numa biblioteca. Ela tentou ser professora de braille dele, não aprendeu nada. Ele quis ler, foi outra coisa. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta. Queremos saber das dificuldades no casamento. Como que essa mulher resolve engravidar, cuidar do neném? E ele, gente, agora há pouco, há uns 5 anos, é que ele fez uma cirurgia para corrigir a coluna. Como assim casar? Parece que não tem juízo. Tem muito juízo e coragem. Até já. De volta aqui, hoje nós vamos mais uma vez tendo a oportunidade de falar sobre a vida. A vida não é mole, não. A vida tem suas durezas, mas tem suas belezas também. E vale a pena enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios. Simples não é. Não é. Não vamos reduzir as dificuldades de cada um de nós a uma coisa qualquer. É muito importante o problema que você carrega. Esse drama que você vive é extremamente doloroso, não é? Só você sabe. Mas nós não podemos nos abater. Essa é a verdade. O Senhor Jesus diz, tem de paz, tem de bom ânimo, eu venci. Se Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci, e eu olho para a vida de Jesus e vejo o que Ele venceu, que está além do que eu possa imaginar o que Ele sofreu. Sofreu preconceito, sofreu desprezo. Disseram, esse ali que nasceu no lugarzinho de marginais, o que pode vir de bom dali? Filho de José, Maria, carpinteiro, quem que ele pensa que é? Para onde ele pensa que vai? Fica dizendo aí que é Messias, que é o Filho de Deus. Me poupe. Era assim que as pessoas olhavam para ele. Outros olhavam para ele com interesse. Ele fez milagre, tá aí, pode ser que resolva meu problema. Outras vezes, Jesus e os seus amigos, traído por amigos, deixado por amigos, ofendido, abandonado por amigos. E às vezes nós olhamos só para a nossa existência e dizemos que desgraça, para que eu nasci? Deus me abandonou. Aí se eu olho para a vida de Jesus e comparo com a minha, eu digo, o que ele fez? Nada.
Se você diz, eu também não fiz, imagina ele. Agora, como foi que ele enfrentou? Enfrentou aos pés do Pai, clamando, chorando, clamando dia e noite e vivendo e trabalhando e superando e sabendo quem ele era. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, então eu vou crescer e vou fazer o que eu vim aqui para cumprir e farei, em nome do meu Pai. Então pense, quem é você? De onde você vem? É do coração de Deus. Para onde você vai voltar? Para os braços de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. O que quer que seja que te aconteça agora, nada vai fugir do controle de Deus. Não se desespere e acredite. Hoje nós estamos falando aqui de vida e coragem. E agora nós vamos entrar num outro momento da história do casal que nós trouxemos hoje. E aqui está comigo também a Luciana Mercolim, que é psicóloga e vem do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer outros trabalhos aqui juntas essa semana ainda, vamos gravar outros programas. E eu conversando com a Luciana, dizer assim, Luciana, você vai ficar ouvindo a história junto comigo e nós vamos interagir, porque a história deles é muito rica, né, Luciana? Então, hoje nem é o caso de eu estar aqui tirando muito da história dela, mas ela está como colaboradora para nos ajudar a pensar sobre alguns ganchos ricos que esse casal nos faz refletir hoje. E a vocês dois, muito obrigada por terem vindo, viu? Mais uma vez. Imagina, a gente que agradece, Darleide. E às vezes falam poucos, mas são palavras certas. Os psicólogos estão no nosso coração. Falam poucos, mas falam o que é necessário, né? Eu não sei se eu posso, Darleide, mas sabe, você falou algo tão importante. Você disse que você não sabe quem é, às vezes você não sabe onde você vai chegar. E sabe, muitas pessoas não sabem para onde vão, nem de onde vieram, quem são, por que estão aqui, o que devem fazer. E nosso livro está sendo lançado daqui 20 dias, Nascidos de Novo, e são 12 capítulos. Num dos capítulos eu comento justamente sobre isso, que num momento desse de dificuldade eu sentei embaixo de uma figueira e perguntei para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei o entardecer todo, foram de 7 a 6 horas que eu fiquei debaixo daquela figueira buscando uma resposta. O que eu estou fazendo aqui? Então, quando você coloca isso, Darleide, nós precisamos saber para onde nós vamos, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós e todos os teus telespectadores têm um talento, um dom, uma habilidade, um hobby que pode usar, sim, para ele ser mais feliz, para fazer feliz as pessoas. Basta ele ter coragem, que é o tema da nossa discussão hoje. Tem que ter coragem, Darleide. Para sentar aqui também tem que ter. É verdade. Mas você deixa mais leve aqui, né? Que bom. Edino e Amanda, eles têm algo de diferente, não tem, Luciana? Tem algo assim que parece que não passaram pelo que passaram. É a impressão que dá. Eu vou quero ler esse livro, assim que sair você manda o meu, Pode deixar que eu mando, sim. Nascidos de Novo, tem uma página no Facebook, pessoal, já vai lá, segue, para que na hora que sai o livro, você já saiba, porque assim, é de fazer chorar e sorrir com o que Deus fez e como resgatou a esses dois. É lindo, mas tem algo de resiliência neles que, assim, é de Deus mesmo, nascidos de novo, né, Lu? Com certeza. Eles falando a história, eu estava comentando com o Edílio, com muita naturalidade. Então. Né? Com muita tranquilidade, com leveza. Mas isso não foi bem assim, sempre, não é? Pelo relato deles, eles conseguiram alcançar essa maturidade. E a maturidade, ela é um processo que ainda estão conquistando, né? Dentro de tantas outras partes, imagino eu, e outras áreas. Mas ouvindo a história deles, eu penso assim, Darleide, aceitação, superação e resiliência. Né? Como a gente precisa, para aceitar, poder, até para chamar atenção aqui, poder prestar atenção no potencial. Quando o Edílio colocou, Edino, né? Desculpa. Quando o Edino colocou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que eu quero, ele começou a buscar alternativas e o que ele tinha, que ele poderia ser útil, que ele poderia produzir. Menina, pois não é que esse moço já teve uma banda de música profissional antes da cirurgia, né? Antes da cirurgia. Ó, a cirurgia, eu vou pedir para a produção jogar uma foto que nós separamos aí, só para você ver a extensão da cirurgia.
e que eu, claro, não vou saber dizer a você, e você pode, inclusive, comentar. Quando estiver no ar, você me avisa, Carol. Porque, assim, olha aí, ó. Olha a extensão dessa cirurgia. O que temos ali? Então, para quem conhece, é uma artrodese anterior e posterior total de coluna vertebral. No meu caso, nós nascemos sem os discos intravertebrais. Você e o seu irmão? Sem. E chamado de vértebras em borboletas. São vértebras que não são formadas totalmente, então são pedaços de ossos lançados que não afetou o calibre da espinha. Porém, houve ali uma gaiola de titânio, um enxerto ósseo e ganchos para fixar essa coluna. Eu não conseguia ficar sentado aqui conversando com vocês. Eu caía para frente, né? Então, ali a gente consegue ver um bloco de titânio do lado direito. Tem um quadradinho, quem está em casa consegue ver. Foi introduzido pela parte anterior do abdômen. Então, foi uma cirurgia muito dolorida. 15 horas. Foram 15 horas de cirurgia. E a parte da fixação dos implantes no quadril e a parte dos ganchos que vão até mais ou menos a metade, próximo da cervical, foram lançados ganchos porque não tinha osso suficiente para furar o calibre da vértebra. Tu sofreu, hein? Sofri. Eu sofri algo que eu não desejo dar Leide para ninguém. Hoje eu dou risada, né? Hoje eu dou risada. Mas... Não, hoje tu dá risada de tudo. Hein? Mas você não tem ideia do que é fazer uma cirurgia você, antes de fazer cirurgia e poder sentar assim como você está sentado agora, antes disso você não podia. Descobrindo todo esse drama, vivendo todo esse drama, um dia você monta uma banda de música e vai tocar profissionalmente. Ele falou assim, vou te entregar. Ele falou assim, Darleide, isso aqui para mim tô natural, porque eu tocava para 3.000 pessoas. E sabe o que ele fazia? Ele era baterista, né? Sim. Baterista e tal. Falei assim, tocava para 3.000 pessoas. Já chegou assim, meu filho, se achando muito... Se achando não, sendo muita coisa. E a Amandinha, uma guerreira também. Primeira vez que fez o exame da UAB, passou. Porque ela não veio nesse mundo para passear, ela veio para trabalhar, para estudar, para ser feliz, né? Enfim, vocês são duas pessoas incríveis. Amém. Incríveis, porque aqui estão para nós crermos no que Deus fez na vida de vocês. E resolveram casar quando se conheceram naquela biblioteca. Um gracinha de que queria estudar braille, ela queria te ensinar, começaram a namorar e nananã, e casaram. Como foi a decisão de casar? Natural, de boa? Eu vou deixar essa parte para ela falar. Mandinha, fala. Então, quando nós nos conhecemos, foi uma coisa bem inusitada, porque o meu primeiro contato com ele foi pelo telefone. Ele ligou para a escola onde eu ensinava e nós conversamos porque ele havia encontrado na biblioteca um alfabeto braille. E aquele alfabeto braille despertou nele uma curiosidade, ele foi falar com a bibliotecária. E então ele ligou para mim, eu tive aquele primeiro contato e quando eu ouvi a voz dele, eu falei, eu vou casar com ele. Não acredito. Mas olha só. E quando eu fui... E quando ele me viu... E eu a vi de costas, eu escutei algo, né? Talvez seja a consciência, a doutora consiga explicar. Eu acredito, seja o Espírito Santo, o poder de Deus. Escutei uma voz que me disse, essa é a pessoa com quem você vai casar. E aí nós começamos a enfrentar os desafios de um casal normal, mas outros desafios também. E também aquelas pessoas muito queridas, né? Que a gente estava falando no outro bloco. Só que não. Mas como? Como ele vai cuidar de você? Eu ouvia. E ele ouvia, mas como ela vai cuidar da casa? Como ela vai fazer a comida? Então, era um buzinando no ouvido de um, outro no ouvido do outro. Então, muitas críticas também. Nós vamos colocar ali como você estava linda no casamento. E você também. Ai, que bonita! Toda feliz, gente. Cabelão, maquiada, uma linda. Dia bem feliz da sua vida. Muito. Aí, casados, ok? Foram viver juntos. Você consegue ver nessa foto, Darleide, como que eu tô? Aparentemente, cabelo eu não cortei, não fiz questão de um terno... Volta aí pra ver. Coloca lá pra você ver. Meio largadinho, é? Ó, cabelo meio largadinho, mesmo, aqui não fechou. Meio esquisitinho. Em comparação, hoje você tá mais alinhado, não é isso? Então, esse é o tema. Muitos casais, Darleide, entram para o casamento carregando suas
bugigangas, né? Todos os casais carregando carregam seus traumas, Sim. suas angústias. Eu fui para o casamento muito feliz, sim, mas não havia solucionado todos os meus problemas. Entende o que eu quero dizer? Aham. Hoje eu me amo, eu passo um gel no cabelo. Um colega meu disse assim, mas você passa um gel no cabelo às vezes só para sair com a sua esposa? Eu falei, é claro. Ele penteia o cabelo antes de dormir. Não entrega. Não, mas para você não ficar sozinho, meu marido faz isso também. Então tá bom. Entreguei, amor. Mas você concorda comigo, Darleide? Tá certíssimo. Nós entramos no casamento assim, então, esse episódio, esse período, era um período de busca, de respostas. Então, é como a doutora falou, e você citou muito bem antes, as coisas vão acontecendo, muitas pessoas não conseguem, às vezes, se expressar ou falar dos seus problemas, porque estão nesse processo de busca. Ou estão em terapia, ou estão conversando com um psiquiatra. Ou estão sozinhas ainda, Ou estão não deram o primeiro sozinhas. passo, né? É. Eu nunca pensaria, assim, de verificar naquela foto que você não estava tão alinhado como hoje e que teria a ver com essas coisas que você carregava, Ele que se não se casou com cuidava. muita dor, né? No dia do casamento Tava ele estava com doendo. dor. Sim, eu entrei com dor. Porque ele fez a cirurgia 5 anos depois de que nós estávamos já casados. Ali estava ainda com a deficiência Ainda total, com né? deficiência. Foram 7 anos muito difíceis e agora eu concluo os 7 anos finais. Estou terminando. Os 7 Então foram anos da 14 anos. Olha só, tem a... Deixa eu ver como é o nome dela que me escreve. A Priscila Soares, ela diz o seguinte: sou casada há 1 ano e 3 meses e o meu marido é paraplégico. Estão sendo os 15 meses mais felizes que já vivi. Ele me surpreende em tudo, não mede esforços para se superar e me fazer feliz. Amém. Ele é meu herói aqui na Terra e foi o mais lindo presente dado por Deus. Infelizmente, nem todos aceitam que podemos ser um casal feliz. Tem alguns que, pelo olhar, vemos rejeição e preconceito. Mas prefiro valorizar aqueles que demonstram alegria em nos ver felizes. Não nos importamos com o que os outros estão dizendo ou vão dizer. Se assim fosse, não seríamos felizes. Eu decidi ser feliz, muito feliz. Amo meu marido, o meu cadeirante, ela Olha. diz. E o nome do esposo dela é o Gervaldo, casado com a Priscila, que está Amém. sentindo-se a mulher Deus mais te abençoe. feliz do mundo. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Como Coisa a gente mais tem a tendência de colocar na caixinha, É. né? Colocar na caixinha o que é ser feliz, como é que é o padrão de um Uhum. casal feliz. E aí foge todos os padrões, né? Ela Pois coloca fugindo todos os padrões. E também, doutora, acrescentando, você concorda comigo? Nós vamos deixar ciência, vamos deixar matérias, vamos deixar línguas, vamos deixar esperança, vamos deixar a fé e no final vai restar o quê? Amor. O amor. Então, muitas pessoas vão tomar consciência lá na aposentadoria ou depois, talvez da aposentadoria, talvez até entrem num processo depressivo, porque tinham uma vida muito agitada, muito louca, mas depois, quando param, vão pensar, onde estava o meu amor? Quem era a pessoa mais importante que estava do meu lado? Porque na saúde e na doença, não é mesmo? Exato. Na alegria e na tristeza, não é? Então, muitas vezes, quando um casal encontra uma dificuldade, eu digo não tão grande quanto a nossa, ou como a do Gervaldo. Gervaldo E a e a Priscila, um beijo para vocês, Deus abençoe muito. Quando um casal talvez não tenha uma dificuldade tão grande assim, é motivo para logo, né? Desistir até. Desistir. É. Darleide, eu acredito no casamento. Eu acredito. Eu estou vendo, no e aí de casamento. mãos dadas o programa inteiro. Né? Eu acredito. E sabe por quê? Porque vai ficar só o amor. Sim. Né, Darleide? Vai sobrar só o amor. Tanto acredita nesse amor que tem uma filha. Tem o amor uma- por uma Certificou. filha. Antes de falar da filha, mostra aí uma foto que tem inclusive a Ana Luísa nessa família. Oh, gente, Ai, que linda. você de barba todo galã, gente. Você viu só? A Ana Luísa bem linda, ali a mamãe, o papai. Pregando o evangelho. Ela é linda, né? A Ana Ela é Luísa linda. Ela é linda. Eu vou, inclusive, chamá-la daqui a pouquinho para vir aqui, que ela está aqui assistindo com a gente. Aquele período de abuso, aquela experiência inicial, repercutiu de alguma maneira na vida conjugal? Claro que sim. É claro que sim. Totalmente. Uau! Totalmente. Ou seja, foi mais uma dificuldade que vocês enfrentaram. Claro. E aqui, Darleide, eu aproveito o seu programa com a audiência maravilhosa que tem, mais uma vez, para alertar os casais. Porque é claro que ele atrapalha e que se não houver um acompanhamento, se você não tiver alguém do seu lado, você não vai conseguir superar. Você vai empurrar, vai levando. Mas aí alguém te pergunta, como você está, Darleide? Estou levando.
Como você está? Eu estou levando. Uma vida sem sentido. É claro que atrapalhou. E a tal ponto, Darleide, de que nós tivemos uma ruptura. Tivemos uma ruptura. Então, há pedras no caminho, há percalços no caminho. Agora, o que eu faço com essa ruptura? Quem vai me ajudar a eu ser moldado de novo? Não para ela... Porque a felicidade, Darleide, não depende muitas vezes de eu ficar esperando do outro. Claro que não. Entende? Como que eu vou amá-la se eu não tenho nada para oferecer? Como que eu vou chegar e vou dizer, amor, como você está linda? Hoje, quando ela foi no cabeleireiro fazer o cabelo para vir aqui, eu falei, nossa, amor, você está bonita, está linda hoje. Não é? Não é, Darleide? Você concorda comigo? Claro. Então, o que sobra do ser humano se você tirar o amor dele? Então, ele vai para o casamento cheio de uma mala de coisas. É preciso resolver. Tem que resolver. Tem que procurar ajuda. E você foi buscar ajuda e os dois foram, né? Fomos procurar Deus pode ajuda. nos restaurar e Ele usa instrumentos humanos também para restaurar os desafios, né? Os cacos. De uma vida que tinha tudo para ser uma vida quebrada, despedaçada, vem o Senhor e faz de novo, né? Refaz. Lu. Os dois falando, eu vejo muito assim, 3 características importantes que a gente tem quando supera, quando tem uma resiliência. Uma regulação emocional, é poder se conhecer, é poder saber o que quer, para onde está indo, quais são as situações que incomodam, que não incomodam. Segundo, assim, enfrentamento da situação, enfrentamento do estresse. E vocês fizeram isso também, né? Com toda a dificuldade, em algum momento, fugiu aqui, fugiu ali, porque não tinha os recursos suficientes internos para lidar. Mas a partir do momento que vai amadurecendo, a partir do momento que vão, onde é que eu posso encontrar esses recursos? E depois a parte espiritual, né? Que são as 3 características. A espiritualidade, não necessariamente, tem a ver com religião e acreditar em Deus. Mas, quando nós acreditamos em Deus e temos uma religião, nós temos esperança e paz. Então, isso faz uma diferença, não é? Sim. Eu quero falar porque, assim, se alguém... mas não necessariamente é acreditar em Deus. Mas é o quê? A gente poder buscar significado para a vida, buscando conteúdos, através de conteúdos que vão além do que é tangível, além do que é palpável, do que é concreto. E isso os dois fizeram, né? Lindamente. Foram buscar, porque nós somos um ser biopsico, sócio-espiritual. A gente tem a parte biológica, tem a parte psicológica, tem a parte social e tem a parte espiritual. Porque quando a gente não desenvolve uma dessas áreas, a gente fica meio capenga. Exato. Não é? E a parte biológica você cuidou, estava lá meio morrendo de dor. Não é certo? Você tinha dores e foi buscar tratamento, foi buscar. Então, essas características, né, do enfrentamento do estresse, da regulação emocional, de se conhecer e a espiritualidade foram, assim, o tripé para que vocês pudessem amadurecer e alcançar aí um bem-estar. Uma qualidade de vida. Bem-estar. Amém. Pleno, né? E por falar nisso, a Vanessa Rekelberg escreveu dizendo que bendito o dia que ele encontrou numa padaria. Está no livro. E te deu um livro que falava a respeito do sábado, falava a respeito especialmente de Jesus, que ela tinha na bolsa, deu a você. E daí veio o conhecimento mais profundo da palavra, o entendimento a respeito de quem é Deus, de que é o amor de Deus. E aí está o casal nascido de novo, que é essa espiritualidade que você traz agora para nós pensarmos sobre a importância dela, Lu. Nem sempre vocês tiveram concretamente, tinha uma busca, né? Não, eu preciso falar disso, Darleide. Um abraço para Vanessa. Muito obrigado pelo carinho. Faz parte Tem tanta gente em Santa Catarina, os meus pais que eu amo muito. Posso mandar beijo para todo mundo? Manda beijo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Claro. Mas sabe, Darleide, essa é uma questão que a gente precisa colocar. Eu vou deixar a Amanda falar porque ela fala melhor. A gente vive... a nossa busca espiritual, eu costumo dizer assim, a minha busca terminou, porque eu encontrei o Deus Criador, o Deus que nos fez, que nos ama, que deu a vida dele por nós, e o amor dele é incrível, porque ele foi me buscar, e foi buscar o Edino, ele foi atrás de nós, porque Deus não descansa. Quando na Bíblia fala da parábola da ovelha perdida,
o pastor não descansa enquanto ele não busca a ovelha dele. E conosco foi assim, e ele usa dessas pessoas, usou da vida da Vanessa, que foi algo incrível. E nós conhecemos a Deus dessa maneira assim maravilhosa há 7 anos. Somos casados, vai fazer 11, agora em junho. E há 7 anos nós conhecemos a Deus dessa forma incrível que nós conhecemos hoje. E o que mudou? O que mudou? Vocês, como nós já dissemos, desde o começo entendemos que vocês têm um quê? De quero viver e sai da frente que eu estou vivendo. Não me incomode que eu estou vivendo. Não me pare, não me pare. Né? Não me pare, não me pare eu vou viver. com seus preconceitos, seus maus olhares, suas más conversas. Estou nem aí para vocês. Isso, eu estou seguindo. Isso, eu estou seguindo. Mas um dia, vocês mesmo tendo essa disposição, encontraram Jesus. Aí quando encontra Jesus, fala assim, não me deixa, fica comigo. Sim, você sabe que tem coisas que são tão inexplicáveis, tem coisas que são tão difíceis de a gente traduzir em palavras aqui, Darleide, que eu não conseguiria. Mas assim, houve um dia em especial que eu estava cansado de entrar em portas procurando respostas. Entre essas portas estavam consultórios médicos, a qual eu amo muito, um abraço a todos os médicos, eu tenho um carinho muito especial por todos, mas estavam as portas das igrejas também. Um abraço a todos os pastores de todas as denominações. Isso. Mas estavam várias portas da Leide. Várias. E essas portas, elas não traziam para mim a resposta que eu precisava. Não preenchia, né? E um certo dia, minha filha resolveu estudar num colégio chamado Colégio Adventista. Eu não conhecia o colégio, fui, matriculei porque ela tinha muita vontade de estudar. E o que aconteceu? Eu fui me envolvendo numa programação do Dia das Mães. Fui me envolvendo e, rapidamente, o que aconteceu? Eu fui convidada a fazer 40 madrugadas. Ou seja, orar durante 40 madrugadas. E eu decidi fazer um pedido, Darleide. E aqui termina o meu comentário. Eu pedi 40 madrugadas para morrer, porque eu não aguentava mais de dor. Você é muito engraçadinho. Você me diz, pedi por 40... aqui encerra meu comentário com uma fala dessa. Como é que eu aguento? Pedi 40 dias para Deus. Eu falei, Deus, eu preciso descansar, porque as dores estavam me derrubando no banheiro. Meu Deus. Depois nós fomos entender que a falta de uma vértebra na espinha lombar faz a pulsão do nervo, você não consegue ficar em pé. E ele, muito maravilhosamente sublime, que eu não encontro a palavra certa para descrever o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, nem sei se nosso tempo acabou não, mas Darleide, Deus amou o mundo de tal maneira, João não encontrou a palavra certa. Não encontrou, de tal maneira que entregou seu filho. Aí depois das 40 madrugadas? No dia 40º, eu recebi a visita de uma pessoa muito importante, que foi meu irmão gêmeo, dizendo assim, você quer ir ao hospital em São Paulo? E aí foi que veio a cirurgia. Aí foi que veio a cirurgia. Gente, não sei como fazer, porque tem 3 minutos de programa. Eu quero chamar aqui a Ana Luísa para que conheçam a filhinha deles, que ela veio ali, ela falou assim, queria tanto participar do programa da tia Cecel. E eu falei, vai participar do meu, nossa, por enquanto. Linda. Senta aqui do ladinho. Olha aqui, Ana Luísa. Olha que menina linda, dá aqui um close nela. Olha só, como que foi tornar-se mãe de uma princesa? Tudo bem com você? Tudo. Eu posso mandar um abraço? Claro que pode! Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de Tatuí, pra igreja Jardim Vanderlei lá de Tatuí, e também um abraço muito grande pra minha melhor amiga, Manuela. Que lindeza! Quando você ficou grávida, amiga, como foi a surpresa, assim? Uau! Incrível, algo fantástico. Ao mesmo tempo, uma alegria sublime e aquele desafio. Aquele frio na barriga, e agora? Foi muito difícil cuidar dela? Sabe que não. Olha só. Sabe por quê? Uma coisa que eu percebo é que Deus deu para a mulher essa capacidade linda... Que vai além de enxergar. Que vai além de enxergar. Porque as pessoas pensam, você não pode vê-la. Eu tenho um pequeno resíduo visual, então eu posso vê-la do meu jeito, né? Sim, uma sombrinha. Consigo ver. Mas eu posso tocar, eu posso sentir o cabelinho dela. O afeto, Darleide. O afeto que você sempre fala no programa aqui. Então, muito importante. Acordar de madrugada, quando ela chorava de madrugada, eu tinha que acordar para amamentá-la. Então, eu costumo brincar com as mães, às vezes quando eu estou falando com alguma mãe que está grávida, que está amamentando, eu falo assim, olha, eu tenho uma vantagem diante de você, porque eu não preciso acender a luz para amamentar minha filha. Não preciso pegar o óculos, tem mãe que pega o óculos para dar de mamar pro neném. Gente, cada incrível. coisa que vocês falam, cada questão trazida,
Dá vontade de ficar mais uma hora só falando sobre isso. Muita coisa para discutir, mas fica aqui hoje a história de um casal normal, com dificuldades normais, só que com algo além, que vai muito da dor, fisicamente falando, das implicações que é não enxergar, enfim, etc. Brigaram, sofreram, se apartaram, voltaram e aprenderam em Cristo Jesus a se amarem profundamente. Lu, muito obrigada por sua vinda. Obrigada, Darleide. Olha, o que eu penso aqui, o que eu lembro. Não importa o que fizeram de você, mas o que importa é o que você faz com o que fizeram de você. Amém. Verdade. Amados, muito obrigada pelo carinho. Eu sei, passou voando, mas aprendam com isso. Peguem algo disso e apliquem na vida. Vivam e que todos saiam da frente e deixem você viver. Um beijo para o Rio de Janeiro, onde estivemos na caravana no último final de semana. O pessoal de Itaboraí, o pessoal do Rio de Janeiro mesmo, da Igreja Adventista Central, inclusive. Um beijo, prometi que falaria em vocês. E fica aqui o meu carinho por todo o carinho recebido aqui pela Novo Tempo. A todos nós, muito obrigada pela companhia e até a semana que vem com mais um consultório. Até lá!